De volta com mais uma videoaula para o curso de Layout com CSS3 e na aula de hoje a gente vai falar sobre transformação em escala e distorção. A gente vai aprender a aplicar alguns comandos que vai substituir várias imagens e também vai facilitar a indexação pelos navegadores, fazendo assim de nossa aplicação um sistema leve e semanticamente correto. A gente vai usar o mesmo código usado na aula passada. Então eu venho aqui no final do comando transform, vou dar 2 enters para pegar um pouco mais de espaço e ficar assim de fácil entendimento o código que vai ser digitado nessa aula. Eu vou aplicar aí uma margem para que o nosso elemento que está sendo apresentado no navegador, ele tenha uma distância do topo e da lateral esquerda, para que a gente possa assim ver os efeitos que vamos aplicar nele. Então para isso eu vou digitar margem, 2 pontos, 200 pixels, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar e atualizo o navegador. A gente observa que a nossa div ela descolou da parte de cima do topo e da nossa lateral esquerda, como a gente tinha definido, o valor de 200 pixels. Também a gente pode observar que esse texto ele é todo selecionável, o que torna mais fácil a indexação, como eu já tinha falado antes. Então agora eu vou clicar aqui no final do comando da margem, dar um Enter e vou digitar transform, 2 pontos, scale, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Agora dentro do nosso parêntese eu vou atribuir um valor de escala, que no caso eu vou atribuir 2,1. Dou um Ctrl S para salvar, atualizo no navegador e a gente pode ver que a escala de 2,1 foi aplicada aí na nossa div, o que deixou o texto junto com a div um pouco esticado pelo valor da escala. Essa deformidade que a nossa div apresentou é apenas uma demonstração, a gente não vai usar, no caso ela sim, é só para que a gente possa conhecer o poder que o CSS3 tem. Além disso, independente de qual comando que a gente aplique nessa nossa div, todo o texto ele é selecionável. Agora eu volto aqui no nosso style, ao final do comando transform scale, eu vou dar 2 enters para pegar um pouquinho mais de espaço para que a gente possa observar exatamente como é que está o código e vou digitar transform, 2 pontos, scale, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Agora dentro do parêntese eu vou digitar um valor em graus. No caso eu vou digitar 30 graus, 20 graus, ou seja, 30 deg, 20 deg, que é a representação do nosso efeito. Ctrl S para salvar, venho aí ao navegador, atualizo e a gente pode observar que o efeito de escala que a gente aplicou, junto com o nosso transform scale, teve aí um valor de distorção em cima de nossa div. E também mesmo assim, apesar do efeito que foi aplicado, o nosso texto continua semanticamente correto, oferecendo a capacidade de selecionar todo o texto e copiá-lo. Eu vou voltar no nosso scale e vou modificar o valor de 30 deg para 20 deg. Ctrl S para salvar e ao atualizar, a gente observa que a nossa div ela deu uma leve girada. Vou voltar ainda no nosso scale e modificar o valor para 50 deg. Ctrl S para salvar e atualizo o navegador. A gente observa que ele deu mais uma girada em nossa div. Então a gente tem o comando scale que faz com que junto com o transform scale ele tenha um controle bem maior, que a gente possa controlar nossas divs e indiferente da posição que a gente deseja colocar, toda ela vai ficar transformada. E todas as vezes que eu realizo esse comando com essas transformações, eu seleciono o texto para mostrar para vocês que, indiferente do comando, o texto vai ficar selecionável. Em outros tempos, se a gente tivesse a necessidade de fazer esse mesmo comando, a única forma que teríamos para fazer isso era através das imagens. Mas hoje, com o CSS3, a gente vê que com poucas linhas digitadas, a gente consegue esse efeito. E também muitos outros efeitos que a gente vai ver ao acompanhar aí o curso. A cada aula eu vou apresentar um elemento novo que a gente vai poder atribuir às nossas aplicações, tornando assim uma aplicação leve, usar o menor número de imagens possíveis para conseguir aí os efeitos melhores ainda. Podemos observar que com poucas linhas de comando, nesse caso 2 apenas, foi possível fazer essas transformações. Utilizamos o mesmo código para que não fosse necessária a digitação de todo ele de novo. E acrescentamos aí apenas o transform scale e o transform scale. A gente observa também que o transform ele varia muito.
E no caso do código, se a gente começar a analisar desde o princípio, a gente tem um transform translate, temos também um transform rotate, um transform scale e um transform skew. São comandos que podemos aplicar a qualquer uma div, indiferente do que tenha dentro dessas divs. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo comando e vamos aí para frente, que tem muito mais coisas novas para que a gente possa aprender e aplicar nos nossos desenvolvimentos. Então ficamos por aqui com essa aula e até a próxima.